Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fenômenos e transportes, começar aí com a aula 1, tá? Então só reforçando o que seriam nossas aulas versus conteúdos, a aplicação da dinâmica da nossa aula está da seguinte maneira, ó. São divididos 6 aulas para aplicação da variação, tá? Atenção para a data da variação, que foi alterada aqui para o dia 17 de abril, tá? Vamos lá rapidamente, só vendo o nosso conteúdo, é o mesmo que está lá no portal de vocês, tá joia? Então, aula 1, introdução ao fenômeno de transporte, que é a nossa aula de hoje. Aula 2, introdução e conceitos básicos de transferência de calor. Aula 3, métodos numéricos para a condução de calor 1. Depois, na aula 4, métodos numéricos para a condução de calor 2. Aula 5, métodos numéricos para convecção de calor 1 com escoamento externo e interno. E aula 6, métodos numéricos para a convecção de calor 2, escoamento laminar e turbulento, tá ok? Todo esse conteúdo para a nossa avaliação 1, que será aberta no dia, finalizada, desculpa, no dia 17 de abril, tá ok? Vamos começar então com o nosso conteúdo. Aqui o mesmo material, porém, né, da avaliação N2, que veremos aí futuramente nas próximas aulas, tá certo? Critério de avaliação, como já foi postado no portal, tem as atividades avaliativas, que valem 30% cada atividade, e a prova vale 70%. Mas, para N2, o mesmo conceito. Atividade avaliativa 30%, né, 15% cada uma, mais N2 70%. E a média final, né, contabiliza aí 100% das notas. Ou seja, N1 primeiro bimestre mais segundo bimestre dividido por 2 é a nota final. Média para aprovação, 6, ok? Lembrando que o critério de arredondamento, né, 5,8 arredonda para 6, ou 6,2 também arredonda para 6, certo? Bom, introdução. Naturalmente, você já deve ter ouvido falar da seguinte frase: na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, para fenômeno de transporte acontece a mesma coisa, exatamente baseada nessa frase que se encontra as transferências de calor entre dois ou mais corpos, uma vez que não se pode dizer que um corpo ganha ou perde energia. O que é correto é que a transformação de uma forma de energia em outra forma de energia, ou uma transferência de energia entre dois corpos, tá ok? Então o calor é uma forma de energia que está relacionada com o grau de agitação das moléculas de uma partícula, fisicamente falando, e é definida pela energia transmitida sempre de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, um corpo quente transfere calor para um corpo mais uma temperatura menor, ou seja, que está mais frio. Quando se fala de calor, os modos pelos quais o corpo transmite energia para o outro pode ser por condução, convecção ou radiação, ok? Esses modos dependem da forma como o fenômeno se manifesta na natureza e muitas vezes pode se ocorrer de forma combinada. Tá? Então, nesse capítulo vamos estudar a esses 3 pontos, esses 3 tópicos, ok? O fenômeno de transporte no dia a dia. A energia é uma grandeza física que pode ser avaliada quantitativamente e se manifesta na natureza através de diversas fontes. Por exemplo, calor, trabalho, movimento, entre outros. Ela pode ser transferida de um corpo para o outro por meio de interação entre um sistema e suas vizinhanças, ao atravessar suas fronteiras. Quando a energia é transferida entre sistemas ou para as vizinhanças, as interações são chamadas de calor e trabalho e se dão por meio de taxas de transferências de calor e massa. O fenômeno de transporte engloba o estudo e análise da transferência de energia e matéria entre os corpos. Fornece informação sobre a natureza e a interação entre eles e pode ser descrito cientificamente. Essa manifestação se dá por meio da quantidade de movimento de energia térmica e transferência de massas entre outros materiais. Ou seja, né, quanto maior a agitação das moléculas, como vimos, maior o calor, né, maior a transmissão de calor que ela pode transferir para um outro corpo. Pode avaliar a taxa de transferência de um calor por meio de um exemplo da figura 1, que vamos ver adiante, em que a garrafa térmica precisa manter o café aquecido por um longo tempo. Tá? Muito provável que todos aí tenham um famoso bule de café em casa, ou seja, ele segura a temperatura internamente do café, tá, ok? A análise não pode ser feita somente através da termodinâmica clássica, pois se faz necessário também compreender o fenômeno responsável pelo resfriamento do café ao longo do tempo, ou seja, como a transferência de calor se dá ao sistema garrafa térmica
e também café para suas vizinhanças. Pode-se compreender as vizinhanças como toda região que não está contida no interior do recipiente isolado termicamente ou com temperatura diferente daquela do café, ou seja, que é o sistema. Então nessa imagem dá para entender um pouco melhor. É que o café quente, ele troca a temperatura com isolamento térmico, mas o isolamento ainda consegue manter, de certa forma, por um determinado período, a temperatura interna. Ou seja, ele isola de fato essa temperatura, não transmitindo-a para o ambiente externo, tá ok? Então podemos dizer que esse material ele é um mau condutor de calor, de certa forma ele é um bom isolante, ele mantém a temperatura ali interna do café. As diversas manifestações dos fenômenos de transporte estão presentes na natureza quando há interações de calor e trabalho entre os sistemas. Além da garrafa térmica, tem-se também um exemplo do gelo, quando sai da geladeira e deixa no estado sólido, passando a ser líquido ao longo do tempo. Das gotículas de orvalho das plantas, que secam com o passar do dia, entre outros exemplos cotidianos. Esses fenômenos ocorrem devido à transferência de calor entre o objeto e suas vizinhanças. Então, por exemplo, o gelo, na hora que sai lá internamente da geladeira, ele entra em contato com o ambiente externo, não mais fechado dentro da geladeira, pelo ambiente externo, e de certa forma esse ambiente externo é mais quente, né, do que o próprio componente, que é o gelo, e essa troca de calor faz com que ele derreta, ele entra para o estado sólido, né, conforme as leis aí da física. O fenômeno de transporte pode ser visto também no cotidiano, em diversas aplicações, né? Por exemplo, o próprio corpo humano, buscando um equilíbrio térmico, está constantemente rejeitando ou cedendo calor para o ambiente. Da mesma forma, os dias frios sempre buscamos controlar as taxas de transferência de calor, adequando as roupas que vestimos à condição do ambiente local. Tá? Então, portanto, as taxas temporais de transferência de calor sempre estão envolvidas na absorção ou rejeição de calor dos corpos. Então, por exemplo, um dia frio, é costumeiro, né, do ser humano colocar casacos, ou seja, mantém a temperatura do corpo, que é aproximadamente 37 graus, né, 36,5 a 37 graus, mantendo essa temperatura constante, ou seja, a troca com o ambiente externo está protegido por esse casaco. Já, por exemplo, num dia muito quente, é o contrário. Né, o ambiente está muito quente, você precisa refrescar um pouco o seu corpo, o ambiente está conduzindo temperatura para o seu corpo. Então, de certa forma, você precisa resfriá-lo. Então, você tem a tendência a utilizar roupas mais leves, né, roupas mais curtas, tá, ok? Com o intuito de não aquecer mais ainda o corpo, tá, ok? Os conceitos da transferência de calor. O calor é uma fonte de energia em trânsito, sempre de um corpo com partículas mais aquecidas para um calor com partículas menos aquecidas. A ciência que estuda essas taxas de transformação de energia é chamada de transferência de calor. E se dá por 3 modos diferentes. Atenção, os 3 modos que vamos estudar: condução, convecção e radiação, descritos a seguir. Então aqui é uma imagem, né, como que é representado, mas vamos falar uma a uma aí separadamente. Condução. Condução se dá por meio das interações atômicas e moleculares, em que a energia em sua forma de calor é transmitida de partícula a partícula através do contato entre dois corpos. Ela pode ocorrer em sólidos, líquidos e gases, sempre das partículas mais aquecidas para as partículas adjacentes menos aquecidas. A taxa de transferência de calor por condução é dada pela lei de Fourier e pode ser atendida através da análise, por exemplo, da figura 2, que apresenta uma parede aí de uma casa plana com uma espessura L e a temperatura T, né, em função de X, variando linearmente com a posição, né, no caso do fator de X. A taxa de transferência de calor é o QX, é proporcional à área da parede ao gradiente de temperatura, na direção X, conforme a indicação da equação 1 que vamos ver adiante. À medida que o gradiente de temperatura percorre a espessura da placa, o calor é transferido das partículas mais aquecidas para as menos aquecidas. Então, por exemplo, um ambiente muito quente, né, e tem uma parede isolando, né, ou seja, nesse meio tendo contato de um lado com um ambiente quente, do outro frio, ela de fato vai conduzir esse calor através da parede, tá, ok? A gente chama de
de Q, esse valor que vai ser essa transferência de calor. O resultado sempre em watts, ok? Essa transferência de calor em watts. Ou seja, a parede vai ter um coeficiente, nós vamos ver adiante, que quanto maior, segundo o coeficiente, tá? Maior também será a conferência e a potência, né, de transferência dessa parede, ok? Então a fórmula é Qx é igual a menos K vezes A sobre dt, multiplicado por dt sobre dx, ok? Vamos lá. Então na equação 1 existe uma constante de proporcionalidade K, tá? Essa constante K, que é uma propriedade chamada de condutividade térmica, que depende do material que compõe a placa. Olha lá, quanto mais o material conduzir o calor, maior será seu K. E o mesmo vale para a situação contrária, ou seja, quanto menos o material conduzir o calor, menor será seu K. Tá? Então, o K está aí na facilidade de condução de calor. Tá, okay? Então, quanto maior o K, mais calor ele conduz. E os valores de K são geralmente tabelados, e o sinal negativo na função indica sempre a transferência de calor decrescente da temperatura, ok? Ou seja, de um ambiente externo para um ambiente quente para um ambiente frio. O quadro 1 a seguir apresenta aí os valores da condutividade térmica dos materiais em temperatura ambiente. Ao percorrer toda a espessura da parede plana, a taxa de transferência de calor na direção x é dada também aí pela equação. Qx é igual a menos K vezes a área, abro colchetes, T2 menos T1, troca de temperatura, sobre L, ou sobre E, que é a espessura, aí, dependendo do material, ou a largura que esse calor vai ser conduzido dentro do material. Onde T2 indica a região com temperatura mais alta, então T2 sempre temperatura mais alta. Do lado mais aquecido da parede, T1 representa a região com a temperatura mais baixa, do lado menos aquecido da parede. E A é a área da parede plana por onde o calor flui, e L é a espessura da parede, como eu disse, que pode ser também representado pela letra E. Então aqui dentro do quadro 1, alguns materiais onde representa aí o coeficiente K, ok? Por exemplo, diamante, 2.300 K, né? Ou watts por metro vezes K. Esse K aqui representa Kelvin, né? Que é de temperatura. Ok? Aí algumas informações, mas normalmente o exercício vai trazer essas informações. Então esse foi o método de condução. E agora vamos ver o método de convecção. Um modo de transferência de calor por convecção se dá entre uma superfície sólida e um líquido ou um gás em movimento adjacente a essa superfície, considerando-se que a temperatura sólida Tb é maior que a temperatura do fluido Tf, e a transferência de energia ocorre do sólido para o fluido, combinando os efeitos da condução do fluido e do movimento desse fluido adjacente à superfície do sólido. Então, por exemplo, na imagem a seguir, né, na figura 3, a superfície sólida está em contato com o fluxo de ar de resfriamento. Como o sólido tem temperatura superior à temperatura do fluxo do ar, a energia é transmitida da superfície para o ar de acordo com os sentidos das setas indicadas. O processo segue a lei do resfriamento de Newton, mostrando a taxa de transferência do calor por convecção, QC, na equação 3. A área da superfície que está trocando calor com o ar é dada por equação A por A na equação 3. E o fator de proporcionalidade H é denominado o coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, a fórmula QC é igual a H vezes A, entre parênteses, TB menos TF, onde TB é a temperatura do corpo sólido e TF é a temperatura do corpo fluido. O coeficiente de transferência de calor H é um fator empírico que estabelece o padrão de escoamento do fluido nas vizinhanças da superfície sólida e as propriedades do fluido e a sua geometria. A convecção pode ocorrer de modo forçado ou natural, livre, em gases e líquidos que diferenciam os valores de H. Alguns desses valores são demonstrados aí no próximo quadro. Então, essa aqui é a imagem, né?
essa troca através de convecção, né? O ar frio entra em contato com sólido, com ambiente sólido, onde transfere o ar quente, né? Então esse processo é feito diariamente, né? Através aí da temperatura ambiente que tem em nosso planeta, tá? E aí alguns valores de H, né? Conforme representado lá na forma, convecção de livre de gás, convecção livre de líquidos e assim por diante, ok? E terceiro método de transferência de calor é a radiação. As mudanças internas da configuração dos átomos e moléculas causam a radiação térmica que é emitida pela matéria. A transferência de energia se dá em ondas eletromagnéticas e não depende do meio para se propagar, podendo ocorrer até mesmo no vácuo. As taxas de transferência de calor por radiação ocorrem em sólidos, líquidos, gases e gases, quando esses emitem ou absorvem radiação térmica. Para quantificar a taxa de transferência do calor por radiação Q, pode-se aplicar a equação 4 da lei de Stefan-Boltzmann. Essa equação mostra que a uma superfície de área A existe uma associação de radiação térmica com temperatura absoluta da superfície TB4, né, elevada à quarta potência. Desculpa, elevada à quarta potência, não 4. Olha lá, QE é igual, né, epsilon vezes a constante de Stefan vezes a área vezes TB elevado à quarta potência. Então, epsilon é a propriedade que indica a eficiência radiante, tá? Então, esse cara varia entre 0 e 1, chamada de emissão térmica. A constante de Stefan, equivalente, né, a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin ao cubo no Sistema Internacional de Medidas. E TB é a temperatura absoluta da superfície, né, medida também em Kelvin. E A é a área da superfície do sistema. A troca de radiação entre uma superfície submetida à temperatura absoluta TB e uma superfície visível com temperatura TS muito maior é dada, por exemplo, na equação 5, né, que é igual a epsilon vezes o coeficiente de Stefan vezes a área, né, em uma subtração aí de TB elevado à quarta potência, né, sobre TS, TB elevado à quarta potência menos TS elevado à quarta potência. A taxa de transferência de calor entre as duas superfícies pode ser vista na figura, por exemplo, 4, na qual a radiação solar é representada por uma superfície de vizinhança ATS, que é da Terra, com emissão com a emissividade epsilon e a temperatura TB, tá ok? Isso aqui é um belo exemplo, né, que essa temperatura pode percorrer pelo espaço, pelo vácuo, né, onde não tem aí a presença de oxigênio e demais gases. A radiação também pode incidir sobre uma superfície. Um exemplo de radiação por fonte especial é a radiação solar, no qual é designada a taxa de transferência de energia que incide sobre a superfície da área unitária por meio da chamada irradiação. Na irradiação, a superfície absorve uma parcela ou toda a energia térmica do material por meio de uma propriedade chamada absortividade. Fenômeno de transportes na engenharia. A transferência de calor é chamada de taxa quando se avalia a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Além da taxa, são consideradas as formas de transferência de calor por unidade de área, nesse caso chamadas de fluxo de calor. Os modos de transferência de calor podem ser avaliados em duas situações: em regime permanente, ou seja, quando as propriedades dos sistemas não variam em função do tempo, ou em regime transiente, que considera as variações do tempo. Muitas análises da engenharia precisam trabalhar com sistemas em estados de desequilíbrios termodinâmicos, levando-se em consideração as diferenças de temperatura entre os dois sistemas ou entre os sistemas de suas vizinhanças. Ou seja, a diferença entre as temperaturas é considerado de força motriz da transferência de calor. Dessa forma, quanto maior o gradiente de temperatura, maior será a taxa de transferência de calor.
As máquinas termodinâmicas são projetadas com base nos princípios do fenômeno de transportes. São exemplo máquinas térmicas, né? Câmeras frigoríficas, trocadores de calor, caldeiras e também radiadores. Alguns exemplos de utensílios eletrodomésticos que envolvem transferência de calor em seu projeto são, por exemplo, né, o fogão que temos aí nas nossas residências, né, que é através da convecção, aquecedor e ar-condicionado, geladeira, entre outros, né, ferro de passar. Todos esses caras trabalham aí com essa transferência de calor quase que imediata, vamos dizer assim. Os problemas da engenharia relacionados ao fenômeno de transporte de energia podem ser de análise ou de dimensionamento. Os problemas de análise tratam das temperaturas conhecidas e da determinação da taxa de transferência de calor para esses sistemas. Já os problemas de dimensionamento englobam as características do projeto e do tamanho do sistema a transferir calor com as taxas específicas. As análises podem ser feitas por meio de testes experimentais ou analiticamente, através de cálculos matemáticos. A diferença é que esses testes experimentais apresentam condições reais do problema, porém são bastante caros e demorados na maioria das vezes, ao passo que os métodos analíticos são mais baratos e rápidos e podem envolver modelagem matemática. Porém apresentam resultados diferentes ligados às condições pré-estabelecidas ou do pré-projeto. Okay? Os trocadores de calor são dispositivos destinados a facilitar a troca de calor entre os fluidos com temperaturas diferentes e são considerados máquinas térmicas. Um trocador de calor pode ser utilizado na indústria, por exemplo, de sistema de refrigeração, ar-condicionado, produção de potência, etc. As trocas de calor, as trocas são realizadas pelo escoamento de fluidos, normalmente sem contato entre si. Através da condução da parede da tubulação interna do trocador e corrente convectivas através das superfícies dos dispositivos. A efetividade da troca é avaliada por meio de um coeficiente global de transferência de calor, o qual também seleciona o tipo e o tamanho do trocador a ser utilizado. Por exemplo, na figura 5 e 6, apresentam exemplos de trocador de calor do tipo casco e tubos. Muito utilizados na indústrias e refinamentos de petróleos, esses trocadores, né, de calor possuem vários tubos no interior de um casco, com eixos paralelos entre si e ao próprio casco. Esses eixos permitem o escoamento de um fluido juntamente ao escoamento que ocorre no interior dos tubos. Os tubos partem de uma caixa de distribuição onde o fluido é armazenado para, posteriormente, escoar no interior do tubo. Na saída, também há uma caixa de distribuição para acúmulo do fluido antes de deixar o dispositivo. Com o intuito de forçar o fluxo no casco para fora do tubo, são colocadas chicanas, o que faz as transferências de calor aumentar entre as regiões que compreendem os fluidos. A troca ocorre entre os fluidos em movimento. Tá? A entrada do fluido do lado do casco, né? fluido do lado do tubo, então entrada e saída, e aqui ocorre, né, esse contato, né, esse resfriamento ou aquecimento do fluido, tá ok? Um exemplo bem simples desse método aqui são o resfriamento dos veículos, né, dos veículos atualmente utilizados aí pelas montadoras, né? Antigamente tinha os carros que eram refrigerados a ar. Hoje, atualmente eles são refrigerados, né, através de sólidos, ok? Então esse cara aqui faz esse papel de resfriar os motores para que eles não tenham aí problemas futuros. E aqui uma imagem, né, de um trocador de calor com tipo de casco e tubos, tá? Muito parecido também, um sistema igual esse é o sistema de ar-condicionado. Eles passam na serpentina para resfriar, trocam com o meio interno, recebem um calor e leva esse calor para o externo, ok? Bem parecido com esse sistema. Pessoal, vamos lá fazer dois exercícios que tem aqui preparado. Qualquer dúvida aí, só comentar que a gente tenta fazer um adicional aí para não haver dúvidas aí sobre o conteúdo, certo? Vamos lá, questão 1.
Os cobertores térmicos são finas camadas de plástico revestida por meio de uma película de papel alumínio. Trata-se de cobertores muito eficientes na retenção de calor, além de serem leves e baratos. Esses cobertores funcionam graças a letra A, convecção, letra B, reflexão, letra C, transpiração, letra D, condução e letra E, radiação. Ou seja, né, esse contato aí direto desse material, né, ele trata-se de um isolante, né, de um isolante térmico, tá? E esse isolante se dá graças aí à reflexão desse tipo de material, tá? O fenômeno que permite que os cobertores térmicos sejam tão eficientes e mantê-los aquecidos é a reflexão do calor, tá? O calor que deixa o corpo humano na forma de radiação infravermelha é refletido de volta ao cobertor. Isso faz com que a temperatura do corpo seja mantida, portanto, a alternativa correta nesse caso, letra B. Questão 2. É muito comum o amplo de uso de aparelhos de ar-condicionado durante um verão, porém intenso, né, como exemplo na cidade de Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área de 40 metros quadrados e espessura de 20 centímetros, tá, da parede, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é de 33 graus Celsius e deseja se manter interna igual a 23 graus Celsius, qual será o gasto por hora de um aparelho ligado, considerando-se que apenas essa parede, existe apenas essa parede separadora? Tá? Então vamos lá para alguns dados. A condutividade térmica, né, que é o coeficiente K da parede, é igual a 1,25 vezes 10 a menos 3 kW por milikelvin, né? Ou seja, 1,25 vezes 10 elevado ao quadrado watts por Kelvin, ok? E o custo da energia elétrica, no caso aí foi adicionado em kWh, é de 0,60 reais, ok? E aí 3 alternativas, tem que calcular, né, o quanto que essa parede resiste. Então quanto mais térmica, quanto melhor sua condição térmica, mais vai gastar o ar-condicionado. Quanto melhor o seu isolamento térmico, menor vai gastar o ar-condicionado. Vamos lá? Então, primeiramente, né, calcular a quantidade de calor que atravessa a parede. Para tanto, faremos uso da fórmula do fluxo de calor, né, que vimos lá na nossa primeira fórmula, que é igual a K vezes A. Tá? Então, K, coeficiente K que foi dado pelo exercício, vezes a área. Tudo isso multiplicado por temperatura 2 menos a temperatura 1. Lembrando, temperatura 2 é a temperatura mais quente, temperatura 1 a menor temperatura. Okay? Maior temperatura T2, desculpa, e T1 a menor temperatura. Tudo isso sobre a espessura, ou L, né, o quanto que vai atravessar esse calor. Ok? Então, Q é igual a 1,25 vezes 10 elevado ao cubo, que é o coeficiente K, que foi dado pelo exercício, vezes 40, que é a área, né? 40 é a área da parede em metros, tá? Então, bastante atenção que os dados do exercício foi dado em metros, né? Então, precisa passar também esse cara aqui, deixar em metros a área da parede, certo? Multiplicado por, né, 33 menos 23, então a temperatura, maior temperatura menos a menor temperatura, então a diferença de temperatura, dividido pela espessura da parede, que em metros é 0,2. Logo, chega uma resposta aqui que é igual a 2.500 kWh, certo? Então, essa seria a perda aí dessa parede, tá? A quantidade de calor que atravessa a parede. Ou seja, o ar-condicionado precisa também substituir essa mesma temperatura aqui, equivalente, para que não seja aquecido o ambiente, ok? Então, no momento que tiver 23 graus, ela vai começar a perder, o calor vai começar a atravessar a parede. Lembrando que o calor passa, né, do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. Então, vai começar a atravessar. Logo, né, ela vai atravessar quanto? 2.500 kW por hora. E aí,
né, o ar-condicionado retira esse calor, ok? E como é o consumo, né, do ar-condicionado, que é o mesmo dessa retirada de calor, multiplica-se aí pelo tanto que gasta, né, por esse consumo do ar-condicionado, que é aproximadamente aí 0,60 reais. Então, multiplicando 2.500 watts, né, quilowatts, vezes 0,60, chega um resultado aí de 1,50, tá? Lembrando que esse 60 é, é por quilowatts, certo? E aí chega um resultado final. Né? Com base nesse cálculo, podemos perceber que o custo total do aparelho é de 1,50 por hora. Ok? Logo, a alternativa correta é a letra D. Gente, muito obrigado aí por essa primeira aula. Espero ter esclarecido dúvidas. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato, tá? E nos vemos aí na aula 2. Valeu!